Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Parte 2, artigos 27 ao 57. Seção 5. Do direito de preferência. Artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará, se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de 30 dias. Artigo 29. Ocorrendo aceitação da proposta, pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta, a este, responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Artigo 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo e, se da mesma data, ao mais idoso. Artigo 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência, de que trata este artigo, não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Artigo 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos, ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por 2 testemunhas. Artigo 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do locatário. Seção 6. Das benfeitorias. Artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Artigo 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Seção 7. Das garantias locatícias. Artigo 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Inciso 1, caução. Inciso 2, fiança. Inciso 3, seguro de fiança locatícia. Inciso 4, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Artigo 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. Parágrafo 1º.
A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos. A em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Parágrafo 2º. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Parágrafo 3º. A caução em títulos e ações deverá ser substituída, no prazo de 30 dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Artigo 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta lei. Artigo 40. O locador poderá exigir novo fiador, ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos. Inciso 1. Morte do fiador. Inciso 2. Ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente. Inciso 3. Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador, ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador. Inciso 4. Exoneração do fiador. Inciso 5. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo. Inciso 6. Desaparecimento dos bens móveis. Inciso 7. Desapropriação ou alienação do imóvel. Inciso 8. Exoneração de garantia constituída por cotas de fundo de investimento. Inciso 9. Liquidação ou encerramento do fundo de investimento, de que trata o inciso 4 do artigo 37 desta lei. Inciso 10. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 dias após a notificação ao locador. Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário, para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. Artigo 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Artigo 42. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vincendo. Seção 8. Das penalidades criminais e civis. Artigo 43. Constitui contravenção penal, punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário. Inciso 1. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos. Inciso 2. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação. Inciso 3. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42 e da locação para a temporada. Artigo 44. Constitui crime de ação pública, punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade. Inciso 1. Recusar-se o locador ou sublocador, nas habitações coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos. Inciso 2. Deixar o retomante, dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3 do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado, ou, usando, não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. Inciso 3. Não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nos casos do inciso 4 do artigo 9º, inciso 4 do artigo 47, inciso 1 do artigo 52 e inciso 2 do artigo 53, a demolição ou a reparação do imóvel, dentro de 60 dias contados de sua entrega. Inciso 4. Executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2º do artigo 65. Parágrafo único.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar, em processo próprio, multa equivalente a um mínimo de 12 e um máximo de 24 meses do valor do último aluguel atualizado, ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel. Seção 9. Das nulidades. Artigo 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do artigo 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Capítulo 2. Das disposições especiais. Seção 1. Da locação residencial. Artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito, e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo 1º. Fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Artigo 47. Quando ajustada verbalmente, ou por escrito, e como prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. Inciso 1, nos casos do artigo 9º. Inciso 2, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego. Inciso 3, se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Inciso 4, se for pedido para demolição e edificação licenciada, ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, 20%, ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, em 50%. Inciso 5, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada, se a. O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade situado nas mesma localidade, ou, residindo ou utilizando o imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. B. O ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Seção 2. Das locação para temporada. Artigo 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso de alocação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Artigo 49. O locador poderá receber de uma só vez, e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37, para atender às demais obrigações do contrato. Artigo 50. Fim do prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início, ou nas hipóteses do artigo 47. Seção 3. Da locação não residencial. Artigo 51.
Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente. Inciso 1. O contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito, e com prazo determinado. Inciso 2. O prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Inciso 3. O locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Parágrafo 1º. O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Parágrafo 2º. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte, e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito à renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Parágrafo 3º. Dissolvida sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo. Parágrafo 4º. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. Parágrafo 5º. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano, no máximo, até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Artigo 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato, se, inciso 1, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Inciso 2. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences. Parágrafo 2º. Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 3º. O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes, que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado, ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público, ou que declarou pretender realizar. Artigo 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido. Inciso 1. Nas hipóteses do artigo 9º. Inciso 2. Se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e emitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa, ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil. Artigo 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1º. O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center a. As despesas referidas nas alíneas A, B e D do parágrafo único do artigo 22. E, b. As despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem modificar o projeto, ou memorial descritivo da data do habite-se, e obras de paisagismo nas partes de uso comum. Parágrafo 2º. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior,
devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas. Artigo 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo, ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo, e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1º. Poderá ser convencionada renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Parágrafo 2º. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 55. Considera-se locação não residencial, quando o locatário for pessoa jurídica, e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Artigo 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Artigo 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para desocupação.